Ok, vamos direto ao ponto. A gente sabe que o exercício físico é fundamental para a saúde, né? Mas e se a gente encarar o exercício não só como uma recomendação saudável, mas como um remédio de verdade? Um remédio poderoso e transformador para a doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC. O que a gente vai analisar aqui hoje é baseado numa revisão de literatura incrível feita por Oliveira e seus colegas. Eles pegaram dados super importantes de 1992 até 2015. A nossa ideia hoje é desmistificar essa doença e mostrar com ciência pura como o movimento estruturado pode literalmente devolver o fôlego e a independência para milhões de pessoas. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é super direto e lógico. Primeiro, a gente vai ver o peso da DPOC. Depois, muito além dos pulmões. Em terceiro, os tratamentos tradicionais. Aí a gente entra na ação com o treinamento de força e o condicionamento aeróbico, para fechar com a prescrição ideal. Parte 1. O peso da DPOC, o fardo global da doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é mais chocante nesse slide aqui é o tamanho do problema. A DPOC não é um termo médico que a gente ouve de vez em quando, é uma crise global de saúde. Pensa no seguinte, são 65 milhões de pessoas no mundo enfrentando a forma moderada a grave da doença. Para colocar isso numa escala mais real, nos Estados Unidos, 111 a cada 100 mil habitantes têm a doença. E aqui no Brasil o cenário é de assustar. Mais de 7 milhões de casos e umas 40 mil mortes registradas todo santo ano. E com o envelhecimento da população, a literatura deixa claro que esses números só vão subir. E o que é que alimenta essa crise toda? Olha, o tabagismo é o culpado principal, isso é inegável. Mas tem um detalhe crítico, não é só o cigarro. Fatores ambientais têm um peso enorme. Ficar exposto a poeira no trabalho, produtos químicos, poluição do ar, fumo passivo, até mesmo a baixa renda joga contra. E tem também uma causa genética, que é mais rara, a deficiência da enzima alfa-1 antitripsina. Mas, seja qual for o gatilho, o resultado é sempre uma inflamação crônica devastadora. É a destruição daquele tecido vital dos pulmões, causando o que a gente conhece como enfisema e hiperinsuflação. Parte 2. Muito além dos pulmões. Vamos falar do custo sistêmico oculto da DPOC. A grande questão da doença, e talvez a maior tragédia dela, é a gente achar que o estrago fica só no pulmão. Na verdade, ela sufoca o corpo inteiro e começa de um jeito bem sorrateiro. Os primeiros sintomas costumam ser ignorados. É aquela tosse de ar intermitente, um aumento de escarro que acontece em metade dos casos. Muita gente acha que isso é normal, mas não tem nada de normal. É exatamente esse silêncio que deixa a doença corroer a capacidade do paciente com o tempo, até chegar no ponto em que a falta de ar extrema e uma fadiga insuportável tomam conta de tudo. Isso ilustra de um jeito brilhante a tempestade fisiológica que acontece por dentro. Como a troca de oxigênio fica deficiente, o corpo passa por uma remodelação muscular terrível, principalmente nas pernas. A pessoa perde as fibras musculares do tipo 1, aquelas de contração lenta, que são super eficientes para usar o oxigênio e essenciais para nossa resistência no dia a dia. E no lugar delas, ocorre um aumento das fibras do tipo 2, que são de contração rápida, mas que são péssimas em usar oxigênio e se cansam super rápido. No fim das contas, perde-se a capacidade aeróbica e o paciente fica exausto no menor movimento. E essa fraqueza nas pernas e nos braços cria um ciclo vicioso impiedoso. Coisas simples, tipo dar uma caminhada ou tomar um banho, viram missões impossíveis, limitando as atividades diárias e roubando totalmente a independência da pessoa. Muitas vezes isso leva à anorexia e à perda de massa muscular. E claro, o impacto na saúde mental é brutal. O sentimento de culpa por depender dos outros, a tristeza constante e o estresse fazem com que os índices de ansiedade e depressão lá no teto. Parte 3. Os tratamentos tradicionais. As limitações das intervenções médicas e cirúrgicas. Quando a coisa fica severa, o diagnóstico se apoia em exames como a espirometria. Aí entra o arsenal farmacológico padrão. Corticoides e broncodilatadores para tentar abrir as vias aéreas, se tem infecção, antibióticos e para crises agudas, a oxigenoterapia é o que mantém a oxigenação rodando. Mas a gente precisa ser muito claro aqui. Essas são ferramentas maravilhosas para o manejo de crises. Só que elas apenas controlam o problema. Remédio não constrói músculo perdido. Eles não devolvem a independência e a funcionalidade duradoura do corpo sozinhos.
Aí a gente pensa, e a cirurgia? Tem a técnica de redução do volume pulmonar para tentar tirar a parte do pulmão destruída pelo enfisema. Essa ideia vem lá dos anos 50, mas, como os dados mostram, tem altos riscos de mortalidade e muitas vezes falha miseravelmente em impedir que a falta de ar volte a piorar com o passar dos anos. A gente precisava de algo mais seguro e contínuo. E o ponto crucial é exatamente este: a reabilitação pulmonar. Isso aqui é uma mudança de paradigma enorme. É uma intervenção empoderadora, nada conservadora, que usa o exercício físico e respiratório como uma ferramenta para fortalecer o músculo, melhorar a respiração, otimizar as trocas de gases e, finalmente, cortar aquela fadiga paralisante. Parte 4. O treinamento de força, reconstruindo a massa muscular e a independência. Olhando direto para os dados clínicos, os protocolos mostram exatamente como o exercício reverte essa fraqueza muscular. Olha só a equipe do Dourado: 12 semanas de treino, 3 vezes por semana. A receita? 3 séries de 12 repetições, usando de 50% a 80% do que o paciente aguentava como carga máxima. O resultado foi um salto gigante na força e muita redução da falta de ar. O estudo do Clark seguiu uma linha parecida, com cargas de 70% focando no peitoral e quadríceps. As pessoas ficaram mais fortes e resistiram muito mais na esteira. Isso é ciência aplicada. Mas claro, constância é o segredo, né? O estudo do Simpson durou 8 meses focado no treino de força. E a recompensa foi um aumento absurdo na força da coxa e do peitoral, diminuindo muito a falta de ar. O estudo do Trevisan também provou que, mesmo num prazo menor de 2 meses de treino respiratório e das pernas, o desempenho funcional cresce bastante. A lógica é linda: se a perna e o braço estão mais fortes, aquele pulmão cansado vai ter que trabalhar muito menos para fazer você se movimentar. Parte 5. O condicionamento aeróbico, restaurando a energia celular e o fluxo de oxigênio. Vamos avançar para ver como isso se constrói. Pensa assim: se o treino de força constrói a lataria e a estrutura, o treino aeróbico ajusta o motor. E ele faz isso num nível microscópico incrível. Quando a pessoa com DPOC faz o aeróbico, ocorre um aumento daquelas enzimas importantes dentro da mitocôndria, que é a usina de energia da célula. Aumentam os vasos sanguíneos no músculo. O limiar anaeróbico melhora e o VO2 máximo dá um salto. Em português claro, o corpo reaprende a usar cada molécula de oxigênio do jeito mais eficiente possível. E na vida real, como isso fica? O trabalho de Longini ilustra isso perfeitamente. Eles colocaram o paciente 32 minutos numa esteira e viram milagres acontecendo. Alguns usaram aquela máscara de oxigenação, o BiPAP, que ajudou ainda mais o pulmão. Mas com ou sem a máscara, as distâncias que eles andaram naquele teste de caminhada de 6 minutos dispararam. As pessoas andaram bem mais longe, com muito menos falta de ar. É literalmente a ciência devolvendo a mobilidade. Parte 6. A prescrição ideal. Como combinar as modalidades para a máxima qualidade de vida. Juntando todas as peças dessa revisão incrível, a gente chega nessa prescrição definitiva. Passo 1. O motor. 30 minutos na esteira, 2 a 3 vezes na semana. Passo 2. A estrutura. Treinar a força dos grandes grupos musculares, fazendo 3 séries de 10 a 12 repetições com uma carga que desafia o corpo ali entre 50% e 80% do limite. Passo 3. A progressão contínua. À medida que a falta de ar for passando, tem que aumentar a intensidade do treino. Essa combinação é o padrão ouro da reabilitação. Como os próprios autores concluem aqui de um jeito fantástico, o exercício físico é um tratamento eficaz na DPOC que promove não apenas a capacidade física, mas eleva significativamente a qualidade de vida e o bem-estar mental do paciente. Não é só sobre andar um pouco mais rápido, é sobre combater de frente a depressão, extinguir a ansiedade e trazer a dignidade de volta. O movimento certo cura o corpo e a mente ao mesmo tempo. O que nos deixa com uma reflexão vital. Diante de tanta evidência forte, a grande pergunta é: como a gente pode integrar de vez o movimento como um remédio antes que a falta de ar dite as regras da vida? A resposta já está na mesa. Agora o que falta é a gente começar a prescrever a ação. Valeu demais por acompanhar essa explicação até o final.